Sobre o Supremo Tribunal Federal, a Corte retoma hoje o julgamento sobre penduricalhos de servidores públicos. Os pagamentos foram suspensos por liminares dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes. Decisão final virá agora do plenário. Marília Ribeiro está ao vivo conosco novamente e traz mais informações. Neila, é o que a gente espera, né? Que essa decisão sobre os penduricalhos saia ainda nesta quarta-feira, porque existe chance, né, de algum ministro pedir vista sobre esse assunto, que é mais tempo para poder analisar as decisões dos ministros Flávio Dino e também de Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Essas decisões aconteceram por conta desses penduricalhos que estavam ultrapassando o teto do funcionalismo público, que atualmente é de pouco mais de R$ 46 mil. Então, que ali a primeira decisão veio do ministro Flávio Dino, ele suspendeu ali por 60 dias para que pudesse existir ali um certo pente fino em relação a esses penduricalhos que estavam sendo pagos. O ministro Flávio Dino, então, determinou que ficasse apenas aquilo que estava previsto em lei, que está previsto na Constituição Federal. Depois tivemos aí também uma manifestação, ali uma decisão do ministro Gilmar Mendes em volta ali dos ministérios públicos estaduais, para que eles pudessem fazer, então, uma avaliação sobre esses valores que estavam sendo pagos acima do teto do funcionalismo público. Esse julgamento, ele já começou lá dentro da Suprema Corte, ele já teve início aí alguns dias atrás. Primeiro tivemos ali a participação de membros ali que fazem parte do judiciário, de juízes que já são aposentados e também de entidades que defendem esse setor aí, que também defendem a continuidade desses penduricalhos. Eles foram ouvidos e agora então a gente segue com os votos dos ministros da Suprema Corte. Eles devem então se basear, de acordo com as apurações que nós temos, em uma nota técnica que foi feita por uma comissão criada pela Suprema Corte para poder apresentar propostas em relação aos penduricalhos no judiciário. A comissão identificou que foram gastos, Neila, R$ 9.800.000 com penduricalhos para a magistratura. No caso do Conselho Nacional do Ministério Público, CNP, por exemplo, foram gastos aí mais de 7 bilhões de reais. Essa suspensão, a gente, como trouxemos aí, ela aconteceu primeiramente lá em fevereiro, a primeira decisão do ministro Flávio Dino veio, e depois então veio decisão também voltada aí do ministro Gilmar Mendes, voltada para o mesmo tema. A nota técnica que a Suprema Corte fez, ela propõe então soluções transitórias e estruturais. No primeiro caso, seria a adoção de legislação do imposto de renda como parâmetro para poder definir essas verbas indenizatórias, mas a longo prazo a solução seria uma definição clara do que é verba remuneratória e o que é efetivamente indenizatória, e a criação de mecanismos para poder reajustar a remuneração de base de forma automática e a implementação de sistemas que permitiriam aí a fiscalização comparativa de todos os pagamentos em todos os níveis da federação. A gente lembra que antes desse julgamento acontecer, tiveram aí reuniões envolvendo o Legislativo, o Executivo e o próprio Judiciário para poderem debater o tema. Essas decisões dos ministros da Suprema Corte, Neila, elas vieram ali naquela mesma esteira quando o Congresso Nacional aprovou o projeto que aumenta ali o salário de servidores públicos do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União. Em seguida, o ministro Flávio Dino, então, veio com essa decisão de suspender esses penduricalhos. Isso porque, Neila, muitos magistrados estavam recebendo muito acima do teto remuneratório. Existem ali pessoas com pagamentos feitos ali em um único mês por valor de mais de R$ 100 mil. E desta forma, o que os ministros querem deixar apenas o que está previsto em lei, tirar aquelas indenizações como, por exemplo, aquele auxílio Chester, auxílio Peru, que vem ali no final do ano, e também conhecido como o auxílio Panetone, e também outros tipos de auxílios que são destinados a esses servidores públicos. Então, o que o Supremo Tribunal Federal quer deixar é apenas aquilo que está previsto em lei. O que está fora da lei não. A gente vai aguardar, então, essa sessão começa ainda nesta quarta-feira lá na Suprema Corte. Vamos ver se, de fato, vamos ter um resultado em relação a este assunto ou se teremos aí um pedido de vista, Neila. Muito bem, então seguimos acompanhando o assunto importantíssimo, porque se trata do quê? Do
os cofres públicos, do meu dinheiro, do seu dinheiro, do seu dinheiro, de você que está nos assistindo. Marília, obrigada mais uma vez pelas informações. Aproveitando o gancho, Felipe, tem uma matéria maravilhosa. A Marília falou ali que tem juiz ganhando R$100 mil, mas não é um juiz ali, outro aqui, um acolá, não. É a média. Veja bem, salário médio de juízes em 2025 foi de R$99 mil, diz o levantamento. O salário bruto, médio, mensal do magistrado da Justiça Estadual brasileira foi de R$99 mil no ano passado. O levantamento publicado nesta terça-feira foi feito pelas organizações Transparência Brasil e República.org. De acordo com o estudo, os tribunais de justiça estaduais pagaram mais de 10,7 bilhões, eu vou repetir, 10 bilhões e 700 milhões de reais para os juízes. 1 a cada 4 magistrados recebeu R$1 milhão acima do teto no acumulado do ano. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, é o principal responsável por esses números, com 3.039 de seus membros, ou seja, 88%. Gente, de 100% dos magistrados, 88% recebendo acima de R$1 milhão extra-teto, ou seja, quase ali 15%, 10% só dos juízes não receberam esse R$1 milhão extra-teto. O maior valor total pago acima do teto para um único magistrado durante todo o ano de 2025 foi de R$2 milhões e 800 mil a uma juíza do Piauí. O fenômeno, de acordo com a matéria aqui, é chamado de penduricalhos, que é o que a gente vem dizendo. Agora, foi ótimo esse gancho dessa matéria, porque a Marília falou alguns juízes ganhando aí cerca de 100 mil. Não, é a média. Eu disse aqui para vocês, no Tribunal de Justiça de São Paulo, apenas 10, 12% dos juízes não ganham esse R$1 milhão extra. R$1 milhão extra. Não tem cofre público que resista. Por mais que o país arrecada, por mais que se criem mais impostos, não tem dinheiro para pagar tudo isso. Gente, quantos estados nós temos? Se todos os estados forem pagar esse absurdo de extra-teto para juiz e para magistrado, não tem educação, não tem saúde, não vai sobrar dinheiro para o que precisa. Fato, é óbvio, é fato, é matemática. É só somar 2 mais 2. E a gente bate na tecla mais uma vez. E o Felipe nem precisa concordar comigo, mas eu sei que ele concorda, que é a questão da reforma administrativa. Não é que o juiz precisa ganhar mal, ele pode ganhar até mais do que ele já ganhe, mas que ganhe na folha, que ele ganhe no salário dele, na previsão do salário, na previsão do concurso, daquilo que ele foi previsto para ganhar. Agora, essa questão de penduricalho, de ficar ganhando presente e dinheiro a mais do que foi previsto ali, não faz o menor sentido. Aí não tem previsão, não tem lei orçamentária anual, não tem LOA que funcione. Não tem como um Congresso basear o seu orçamento anual com esse tanto de penduricalho. Não faz o menor sentido isso. E a gente já falou sobre isso também. E uma reforma administrativa ela é necessária, mais do que necessária. A gente está seguindo uma Constituição de 86. A reforma administrativa ela é mais que necessária. Ela não vai acontecer em um ano de eleição. É muito dificilmente que esse assunto seja tocado no Congresso Nacional, mas ela precisa, sim, acontecer rápido e muito rápido, viu, Felipe? É revoltante. O Brasil ainda é o país dos bacharéis, ainda é o país dos privilégios, ainda é o país do patrimonialismo. É revoltante você ver que o salário médio do juiz de 2025 foi de R$99 mil, né? O dobro, mais do que o dobro do teto constitucional que os juízes ganham, né? E o abismo é maior quando você compara a média salarial dos juízes, né? Que é de quase R$100 mil, com a média de servidor público do Brasil, que não chega a R$3 mil. Ou seja, há um abismo entre os servidores públicos, né? E o Brasil parece a Índia, né? Dividido em castas, né? Então, assim, tem servidor público que não merece entrar nessa casta dos privilégios, como é o caso dos juízes do Brasil. Quando você pega o caso de São Paulo, que você narrou aqui, que 88%, né, dos magistrados de São Paulo receberam essa média salarial, né, de R$88 mil, de R$99 mil, é ainda mais absurdo, né? E você vê, Nila, assim, eu até concordo, e sem hipocrisia aqui,
Eu até acho que o juiz poderia ganhar muito mais do que o teto constitucional, né? Mas numa discussão ampla, numa discussão séria, numa discussão direta, numa discussão com a sociedade, criando mais responsabilidade também aos juízes. Mas não dá para aceitar que vão criando penduricalhos atrás de penduricalhos para aumentar artificialmente o salário do magistrado. E quando você pega, olha a bizarrice, Neira, quando você pega, por exemplo, por que as ações chegaram ao Supremo Tribunal Federal? Veja só, uma ação, como a Marília narrou para a gente, foi de procuradores do município de Praia Grande, São Paulo, que queriam ter benefícios maiores do que poderiam, e o TJ cortou. Ou seja, mesmo o Tribunal de Justiça, que recebe mais de R$89 mil, fala que os procuradores do município de Praia Grande não merecem um tipo de penduricário. E a outra ação foi de um procurador-geral da República que entrou contra uma lei de Minas Gerais, olha só a lei de Minas Gerais, que previa o seguinte, que os magistrados de Minas Gerais e os promotores de justiça de Minas Gerais devem ter automaticamente os mesmos benefícios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eles achavam que tinha que ter mais benefício do que tem. E criaram uma lei genérica para ter o mesmo benefício que o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, as pessoas estão doentes, realmente estão doentes. Então, assim, então não tem nenhum sentido você defender esse tipo de penduricário. Temos que ter uma discussão ampla, concordo com você, Lira, temos que ter uma reforma administrativa que pense em todo o funcionalismo público, não só a questão do Poder Judiciário, porque realmente não dá para te aceitar que em 2026 a gente viva ainda a era dos privilégios e a era dos bacharéis. A gente está em 2026 e parece que a gente está na época do nosso bisavô que falava assim, minha filha, você precisa ser doutora advogada. Agora eu entendi o porquê que a gente tem que ser doutora advogada. Agora eu entendi, mas eu não ouvi. Eu escutei ser jornalista, né? Então não deu muito certo. Muito melhor. Os penduricalhos não funcionaram para mim. Mas a gente ouvia isso, então agora esses benefícios da casta precisam ser revistos porque é dinheiro público. Se fosse dinheiro privado, eu diria, vai nessa. Agora, dinheiro público, não dá. Não dá, precisa de fato ser reorganizado e precisa ter mérito. Então, se merecer, que ganhe. Agora, se não merecer, a gente vai avaliar essa questão. Bom, vamos